Bom dia, queridos e amados irmãos. Voltamos hoje com reflexões na carta de Tiago. Eu tenho particularmente aprendido bastante, refletido sobre aquilo que tenho lido e lutando em Deus para praticar. Já vimos sobre os benefícios da aprovação, como obter sabedoria, a origem do pecado, a origem do bem. E vamos hoje falar um pouco sobre a acepção de pessoas. A carta de Tiago é muito prática, trata de vários assuntos. E hoje nós vamos falar sobre isso, acepção de pessoas. Diz assim o versículo 1: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 4: Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juiz tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolhe Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Amados, hoje essa reflexão pode ser a de menor tempo que eu já transmiti, mas eu quero contar como um testemunho pessoal para vocês. Eu tenho aprendido nessa vida que, como eu não conheço a realidade das pessoas, de muitas pessoas, sim a de algumas, mas não de todas que adentram as portas da igreja. Então eu aprendi que, como eu já fui muito bem recebida e também mal recebida em algumas igrejas, eu aprendi que eu devo tratar muito bem a todos que chegam lá. Por quê? Porque tem experiência das duas coisas. A primeira é de ser mal recebida. Por quê? Porque, irmão, dói você chegar num lugar e não ser bem tratado e ver outras pessoas sendo bem tratadas. Ora, por que então que eu fui... A primeira coisa, o questionamento. Por que fulano de tal é bem tratado e eu não? Aquilo causa uma dor na gente. Primeiro, a minha realidade em casa pode ser que não seja muito boa. E na igreja a expectativa é que seja bem tratada. Não estou dizendo que minha realidade de casa não é boa, a minha realidade em casa é muito boa. Estou falando a época em que as coisas aconteceram. Me entenda bem. E estou falando por aqueles que não podem se pronunciar, como eu posso através desse vídeo. Estou em defesa daqueles que não se podem pronunciar. Sou a voz daqueles que não podem se pronunciar. Então, irmãos, muitas pessoas esperam um gesto de carinho daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Porque o seguidor de Cristo deve agir como Cristo. E Jesus Cristo não fez acepção de nenhum. Pelo contrário, ele abraçou a todos, ele cuidou bem de todos. E quando quiseram afastar, por exemplo, as crianças, ele disse aos discípulos: não os desprezeis, não deixe que eles venham. Quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Ele estava dando uma lição aos seus discípulos para que não desprezassem a ninguém. Atrás de Jesus Cristo, desculpe, sempre foram todos os pobres, os coxos, os aleijados, todos aqueles que eram desprezados pela sociedade estavam atrás de Cristo. Por quê? Só porque Jesus fazia milagres? Não só por isso, mas porque Jesus tinha um gesto acolhedor com as pessoas. Jesus tinha uma maneira especial de acolher as pessoas. Da mesma maneira, as pessoas vão atrás de nós, irmãos, queridos amados, porque nós também temos que ter esse mesmo gesto acolhedor de Jesus Cristo. Esse comportamento acolhedor tem que estar em nós, irmãos. Primeira coisa que nós temos que ter para com as pessoas é o mesmo comportamento acolhedor de Jesus. Porque senão você vai pregar e a pessoa não vai nem te ouvir. Ele vai olhar se o teu comportamento é acolhedor. Se o teu comportamento não é acolhedor, se a tua fala não é acolhedora, se o teu olhar não é acolhedor, ele não está nem aí para aquilo que você está falando. Eu quero que você olhe comigo. Atos. Vamos lá em Atos. Faço questão. Atos, capítulo 2. Atos.
capítulo 2, versículo 40. Vamos lá. Tá aqui, Atos 2 e 47, quando diz assim. Vou ler o 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que tem essa simpatia aqui? Porque a igreja mantinha esse comportamento acolhedor, meus amados. Eles repartiam pão, estavam na igreja orando e contavam com a simpatia de todo o povo. Eles tinham esse comportamento acolhedor. É necessário que nós também tenhamos um comportamento acolhedor. Um comportamento de quem ama. Agora, irmãos, quando eu fui bem recebida, eu tenho o testemunho de duas mulheres muito queridas para mim. A primeira é a irmã Fátima, que me ensinou a ser obreira. E ela tem esse comportamento acolhedor. Ela abraça todo mundo e qualquer um que chega na igreja, sem distinção. E a pastora Yara, da Igreja Brasil para Cristo. Ministério Pentecostal Brasil para Cristo. Ela tem esse mesmo comportamento acolhedor. As pessoas já esperam aquele abraço que aconchega. Pensa num abraço bom, que você pode estar triste, mas já fica melhor. Essas pessoas, irmãs, mostram que Cristo existe na vida delas. Essas pessoas querem ficar na igreja depois de um abraço daqueles. Essas pessoas assim, irmãos, evangelizam muito mais do que muitas palavras sem acolhimento. Eu quero deixar hoje para vocês a palavra acolhimento. Porque sem acolhimento, irmãos, nós podemos ter teologia até aqui. Mas nós não vamos conseguir o objetivo que você tanto espera. A arrogância não te levará a lugar nenhum. Seus diplomas sem acolhimento não te levarão a lugar nenhum. Eu não estou dizendo que você não deve fazer cursos, que você não... Desde ontem eu estou tocando nessa tecla. Eu não estou dizendo que você não deve fazer os cursos, todos que você quiser. Mas eu também bato na tecla que se você fizer acepção de pessoas, você não aqui tem ou não sejam. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, preste atenção, qual é a lei régia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 8, viu? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui no final diz assim, ó. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a última frase do versículo 13 diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia está acima de tudo isso. O amor está sobre tudo isso. Então, amemo-nos uns aos outros. Cuidemos uns dos outros. Acolhamos uns aos outros. Eu diria que esse é o início de uma grande pregação, de uma grande evangelização. É a forma como você vai acolher as pessoas. Amém? Nossa maior missão nesse mundo é cuidar uns dos outros. Deus te abençoe. Pense nisso quando você for na sua igreja esta semana. Amém? De que forma você vai receber os irmãos que já estão na sua igreja, as pessoas que não são da igreja e estão indo lá pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Porque dá tempo ainda corrigir, tá? Começa a receber bem as pessoas. Seja que cargo você ocupe na igreja, isso não importa. Isso não justifica você passar pelo corredor da igreja e não cumprimentar ninguém. Quanto mais alto é o seu cargo, meu irmão, mais humilde você tem que ser. Nada justifica você passar pela igreja e não cumprimentar as pessoas. Nada. Então pense nisso. Pense nisso. Estenda sua mão para as pessoas. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, mas esse gesto aqui de você fazer assim na pessoa já tá bom demais. Eu sei que nós estamos em tempo que não se pode abraçar. Mas um gesto que seja, um sorriso que seja, ainda por cima da máscara. Mas uma boa noite, mas um bom dia não se nega a ninguém. Isso ainda é uma forma de dar atenção às pessoas. Fale com as pessoas. Pergunte como vai essa pessoa.
Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem para você e para mim também, que fica no meu coração. Tchau, fica com Deus.